Poderosa, amém? Glória a Deus. Abra sua Bíblia, lá em Filipenses, capítulo 4, verso 14. Filipenses 4, verso 14. Amém? Enquanto você abre, vamos orar. Pai de amor, nessa manhã, Pai, eu oro para que a Tua palavra, ó Deus, possa penetrar em nossos corações. Senhor, libera sobre nós uma medida de revelação, libera sobre nós uma medida de graça, Senhor, de poder. Pai, abrimos o nosso coração para que o Senhor possa, de fato, trazer luz aonde há trevas. Senhor, vem tirando toda escama dos nossos olhos. Senhor, vem liberando sobre nós uma medida nova do Teu poder, da Tua unção. Em nome do Senhor Jesus, nós oramos para que nessa manhã o Senhor desfaça toda mentira do diabo, todo sofisma, todo paradigma, seja quebrado agora em nome do Senhor Jesus. Amém? A palavra de Deus em Filipenses 4, verso 14, até o verso 20 nós vamos ler, diz assim, na versão RA, é essa mesmo. Diz assim: todavia, fizestes bem, associando-vos na minha tribulação. E sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Porque até para Tessalônica mandastes não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Recebi tudo que tenho em abundância. Tudo e tenho em abundância. Estou suprido, desde que Epafrodito me passou as mãos o que me veio da vossa parte como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Ora, ao nosso Deus e Pai seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Então, a igreja aqui de Filipos é uma igreja, você vê aqui o apóstolo Paulo está mandando uma carta para essa igreja, agradecendo aquilo que essa igreja tinha feito por ele. Essa igreja era uma igreja que tinha abençoado de maneira poderosa. Na verdade, nesse momento aqui, era um momento onde somente a igreja de Filipos tinha dado ofertas ao apóstolo Paulo. Mas o mais interessante aqui é que essa igreja, o fato de ela ajudar o apóstolo Paulo, o fato dela ofertar, participar junto com ele ali naquele momento, foi o que essa igreja viu, o que o apóstolo Paulo fez. Então, o contexto dessa igreja aqui é que, certo momento, Paulo foi até Filipos para pregar, e lá não tinha sinagoga, então ele pregava na rua, pregava nas ruas, e havia ali uma mulher, uma moça, que Paulo expulsa o demônio dela, só que aquela mulher, que ficava possessa, ela era fonte de lucro para as autoridades daquela cidade. Então, por causa disso, Paulo foi perseguido, Paulo foi açoitado, foi preso, Paulo e Silas, foi colocado na cadeia porque tinha libertado aquela mulher e tinha acabado com o recurso daquelas autoridades. E então, lá na cadeia, na prisão, Paulo adora a Deus, ele louva a Deus, no meio da tribulação, ele está ali cantando, louvando, junto com Silas, e de repente, as cadeias se abrem. Você lembra dessa história? Então, as cadeias se abrem, os presos todos são libertos, porém não vai ninguém embora. Por que eles não foram embora? Porque Paulo começou a pregar para eles, e eles todos então se reuniram ali para ouvir Paulo com a cela aberta. Imagina isso aqui no presídio de São Paulo. Ia estar todo mundo ouvindo o apóstolo Paulo. Foi isso que aconteceu lá naquela época. E aí o carcereiro, quando ele descobre que os presos estavam todos soltos, o que ele tenta fazer? Ele fala: meu Deus, eu estou frito, vou me matar. E aí quando ele vai se matar, Paulo grita: não faz isso. Ninguém foi embora, está todo mundo aqui. Aí o carcereiro também se junta a eles. Olha que mover poderoso.
as cadeias se abrem, os presidiários, ao invés de fugir, eles ficam lá para ouvir a palavra, e o carcereiro também fica lá para ouvir. Olha que bênção, uma comunhão só. Juntou todo mundo, eles começam a ouvir. Ali deu-se início, na casa desse carcereiro, você vai ver lá no livro de Atos, começou a igreja de Filipos. A igreja começou na casa desse carcereiro. Ele falou, meu Deus do céu, eu cuido dos presos aqui, nós ouvimos o evangelho, convertemos, e agora foi todo mundo convertido. Conforme o pessoal ia sendo liberado ali da prisão, eles se reuniam na casa do carcereiro, na casa depois de uma mulher chamada Lídia, a Bíblia conta lá. Eles começaram a igreja, então a igreja de Filipos começou nesse contexto. Então essa igreja, eles eram assim, extremamente gratos ao apóstolo Paulo, porque eles viram o que Paulo passou. Eles viram que Paulo passou para abrir aquela igreja. Eles falaram, meu Deus do céu, esse cara sofreu, apanhou, aí mesmo assim teve disposição de pregar para nós. Estávamos lá encarcerados. E aí então ele teve disposição, e Deus era com ele, porque a cadeia quebrou, os grilhões se abriram, nós podíamos ir embora, mas a palavra era tão poderosa que nós decidimos ficar. E ele não desistiu de nós, ele ainda começou uma igreja, e hoje nós somos uma igreja poderosa. Então o contexto aqui era realmente isso. Essa igreja viu o que Paulo tinha feito por ela. E aqui o apóstolo Paulo, ele começa a falar aqui para essa igreja o seguinte, né? E ele então manda uma carta, né? Falando a respeito, agradecendo essas ofertas. Mas algo interessante aqui que o apóstolo Paulo diz no verso 17, ele fala o seguinte, não que eu procure o donativo. Ou seja, Paulo fala, olha, vocês, né, ofertaram, foram os únicos que ofertaram, não uma vez, mas duas, né? Me deram em abundância, mas olha, eu não estou interessado no que você está me dando. Olha o que Paulo diz, eu não estou interessado naquilo que você está me ofertando, não estou interessado no dinheiro, mas eu estou interessado, olha o que ele diz, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumenta o vosso crédito. O fruto que aumenta o vosso crédito. Então Paulo está falando o seguinte, olha, presta atenção, existe algo que vocês estão fazendo, a oferta que vocês estão dando, ela está sendo um instrumento para aumentar o crédito. Existe um fruto que está sendo gerado através dessa oferta, que está trazendo um crédito a vocês. Então, na prática aqui, o que realmente está acontecendo? Paulo está dizendo, olha, conforme vocês vão ofertando em minha vida, na verdade, a sua oferta, ela não é algo assim muito importante, mas o fato de vocês ofertarem, aumenta o seu crédito para com Deus e para comigo. E por causa disso, o Deus que me supre em todas as coisas, também vai suprir vocês em toda necessidade. Está vendo o que Paulo está dizendo aqui? Paulo está falando, olha, o que vocês estão fazendo está aumentando o seu crédito. Agora, qual que é a importância de nós termos crédito com Deus, crédito com as pessoas? Sabe, tudo na vida que nós fazemos, nós precisamos de crédito. Para você cumprir o propósito de Deus, você precisa ter crédito. E não é cartão de crédito não, viu? Tem algumas irmãs já olhando, falando, aleluia. Não é cartão de crédito. Você sabe, quando você vai dar no mundo, quando você vai comprar um carro, né? Qual que é a primeira coisa que o banco vê? O seu score. E o que é o score? É para ver se você tem crédito. Agora, esse crédito não é físico. Esse crédito é para ver se você é alguém que é um bom pagador. Para ver se você é confiável. Para ver se você é alguém que pode contar com você. Então, eu quero te dizer algo. Para cumprir o propósito de Deus, você precisa de crédito. Você precisa de crédito com as pessoas. Você precisa de crédito com os irmãos, você precisa de crédito com o seu líder, você precisa de crédito com o seu liderado, você precisa de crédito com os seus pais, com os seus filhos. É impossível você cumprir o propósito de Deus se você não ter credibilidade. Aí você deve pensar, não,
esse negócio aí não funciona não. Eu não preciso de ninguém para cumprir o propósito de Deus, eu posso cumprir ele sozinho. Falou, bonitão? Eu posso fazer tudo. Mas não é isso que a palavra de Deus diz. Lá em Romanos, capítulo 12, verso 18, diz o seguinte. Posta para mim, por favor. Projeta para mim, Romanos 12, 18. Olha o que Paulo diz. Se possível, fala assim comigo, se possível. Quanto depender de vós, fala, se possível, o que depender de mim, fala assim. O que depender de mim, tende paz com todos os homens. O que Paulo está dizendo? Se possível, ganhe crédito com todas as pessoas que você puder. Por quê? Porque você vai precisar delas para cumprir o propósito de Deus. Você vai precisar das pessoas para cumprir o propósito de Deus. Ninguém dá conta de cumprir o propósito de Deus sozinho. Às vezes eu fico brincando lá com o pessoal. Eu fico brincando com os irmãos que eu dou aula. Né? Eu sempre levo uma garrafinha de café. Né? Quem que está na aula aí sabe. Sempre levo uma garrafinha de café. Por quê? Porque eu quero ganhar crédito com os irmãos. Não é verdade? Um dia eu brinquei com eles e falei, irmãos, se a aula for ruim, pelo menos você tem um cafezinho. Não é verdade? Ah, Cris, você está querendo ser legal com eles? É lógico. Ah, então está dizendo que você está comprando os irmãos por apenas um copo de café. Não é barato? É muito barato. Mas pode ter certeza, quando você ganha o coração das pessoas, elas passam a te ouvir melhor. Elas passam a te ouvir. Sabe, para você cumprir o propósito de Deus, você precisa ter crédito. Você precisa ter crédito. Ah, Cristo, então quer dizer que eu tenho que aceitar tudo e qualquer opinião? Não, não é isso. Ter crédito não é aceitar o que as pessoas querem que você aceite. Não é você concordar com qualquer coisa. Não é isso. Ter crédito é você ter credibilidade. É você ter oportunidade de falar na vida de alguém. Está entendendo? Ter crédito é isso, é você ter uma oportunidade. Então, quando você vai comprar um carro, você vai comprar uma casa, e lá você precisa de um financiamento, na verdade o banco está te dando uma oportunidade de você ser fiel. Porque ele vê que você já foi fiel com outras pessoas. Então ele está te dando uma oportunidade. Então vou te dar a oportunidade de você ser fiel comigo. Isso é ter crédito. E aí na vida que nós estamos envolvidos, eu quero te falar, é impossível você cumprir o propósito se você não tiver crédito com a sua esposa. Se você não tiver crédito com seus filhos, se você não tiver crédito com seus liderados, com os seus líderes, como é que você vai multiplicar a célula se você não tem crédito com os irmãos da célula? Entende? Como é que você vai fazer a coisa funcionar se você não tem crédito com eles? Na verdade não vai acontecer nada, vai acontecer o contrário. Vai ser uma obra pesada, vai ser uma obra difícil. Está entendendo? Essa é a importância de nós termos crédito. Fala assim comigo, eu preciso ter crédito com os irmãos. Eu quero te fazer uma pergunta. Por que o apóstolo Paulo então decidiu sofrer tudo que ele sofreu? Por que Paulo decidiu ir para uma prisão, pregar o evangelho, foi preso porque estava pregando o evangelho, as circunstâncias estavam sendo o contrário o que ele gostaria, mas mesmo assim ele continuou pregando, ele continuou evangelizando, até que as pessoas convertessem. Ele foi açoitado, ele foi privado, ele foi encarcerado. O que fez Paulo viver tudo isso independente de qualquer coisa? Ele descobriu o crédito que Deus tinha com ele. Presta atenção, quando você descobre o crédito que essa pessoa, quando você descobre o que essa pessoa fez por você, você passa a dar muito crédito para ela. Não é verdade? E o que aconteceu aqui é que Paulo descobriu o tanto que Cristo tinha feito por ele. O tamanho do sacrifício que Jesus tinha feito pelo apóstolo Paulo. Quando ele descobriu isso, para ele qualquer coisa era pouco. Era pouco sofrer. Era pouco passar pelas privações. As circunstâncias não determinavam nada da vida de Paulo. Por quê? Porque o que Deus fez por ele era muito maior do que o que ele poderia passar. Então Jesus tinha muito crédito com Paulo. Os irmãos estão entendendo?
Jesus tinha muito crédito. E Paulo descobriu isso. Ele falou: meu Deus do céu, o que eu farei pelo Senhor? Pelo que Ele fez por mim. O que Ele fez por mim é impagável. É um preço muito alto. Então qualquer coisa que eu puder passar pelo Senhor, eu vou passar. E isso ainda é pouco. Mas sabe o que acontece? Que quando você tem esse posicionamento de reconhecer o crédito que outro tem em você, Paulo reconheceu o crédito que Deus tinha por ele, que Deus tinha nele, né? O que Jesus fez ganhou crédito na vida dele. E Paulo reconheceu isso, então ele serviu a Deus com intensidade. Agora, quando Paulo serve a Deus, o crédito ele é recíproco, porque quando Paulo entrega a vida dele para o Senhor então Paulo passa a ter crédito diante de Deus. Está entendendo aqui? Ou é muito crédito? Paulo passou, porque ele entendeu, ele começou a servir a Deus, ele passou a ter crédito então diante de Jesus, diante do Senhor. E o Senhor, por causa disso, o fruto disso era que Deus então multiplicava tudo na vida de Paulo. Deus não deixava faltar nada. Deus fazia com que Paulo tivesse abundância em todas as coisas, em todas as áreas. Por quê? Porque esse é o fruto do crédito. Por isso é importante você ter crédito. Por isso é importante você ter crédito. Agora, o crédito vem quando você descobre aquilo que fizeram por você. Você dá crédito às pessoas que fazem algo por você. Sim ou não? Quantos estão entendendo? Diga amém. Paulo entendeu isso e ele mesmo escreve lá em Romanos 32, ele diz: aquele que não poupou o seu próprio filho, antes o entregou por todos nós, como também não nos dará de graça todas as coisas. Então isso era o que estava no coração de Paulo, por isso é que ele decidiu sofrer pelo Senhor, por isso é que ele fazia tudo com alegria. Ele podia estar preso murmurando, sim ou não? Ele podia estar preso resmungando, sim ou não? Mas ele estava fazendo tudo com alegria. Alegria porque ele descobriu que Jesus tinha crédito com ele. Eu quero te fazer uma pergunta: Jesus tem crédito com você? Sim ou não? Jesus tem crédito com você? Agora, como é que eu aumento esse crédito? Porque você sabe, para você cumprir o propósito de Deus, você precisa aumentar o crédito, você precisa ter crédito com todo mundo. Como é que eu tenho crédito com as pessoas? Como é que eu tenho crédito com meus liderados? Como é que eu tenho crédito com o meu líder? Como é que eu tenho crédito com o Senhor? Como é que eu tenho crédito com tudo? Então a palavra de Deus diz aqui, Jesus, lá em Marcos 10, 42, perdão, é 42? Ou é 42 ou 26? Não lembro aqui. Aleluia. É isso mesmo. 42, né? Diz assim: Jesus os chamou e disse: vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Olha o que Jesus está dizendo, está vendo? Os governantes do mundo dominam e exercem poder sobre as pessoas do mundo, né? Porque eles são autoridades, não é assim? E ele diz assim: não será assim entre vocês. Fala para o irmão que está do seu lado: não é assim com você. Olha o que ele diz: ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês, deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro, deverá ser escravo de todos. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Presta atenção. Jesus disse: sabe qual que é a maneira de você ganhar crédito? Sirva. Sirva as pessoas. Sirva. O mundo tem crédito de acordo com a hierarquia, né? O governo tem crédito maior do que os demais. Ele diz: mas aqui dentro não é assim. Aqui dentro, se você quer ter crédito, você tem que ser o menor de todos. Você tem que servir os irmãos. Você tem que ser escravo de todos. É forte essa palavra, né? Ser escravo de todos. Dá a sensação de ser um capacho. Ser escravo. Eu tenho que ser escravo dos irmãos, eu tenho que ser escravo do Marcos. Mas como assim ser escravo do Marcos? Olha a cara do Marcos.
vou ser escravo. Pois é, Jesus diz, se você quer ter autoridade sobre alguém, seja escravo dele. Sirva. Porque o servir aumenta o crédito. O que Paulo fez? O que fez com que Paulo tivesse crédito diante daqueles irmãos de Filipos? Eles viram tanto que Paulo deu a vida por eles. Eles olharam aquilo e falaram, não, esse cara aqui é o meu herói. Esse cara aqui eu vou dar tudo por ele, porque olha o que ele está fazendo por mim. Eu quero te falar, você quer cumprir o propósito de Deus, você precisa servir. Eu selecionei alguns grupos de pessoas aqui que você precisa servir para cumprir o propósito. Primeira delas, o seu cônjuge. Quer ter um casamento bem sucedido? Sirva a sua esposa. Sirva o seu marido. Para quê? Para que você tenha crédito. Para que você tenha crédito. Irmãos, Jesus. Tem tantos irmãos que ele quer ter crédito pela lei. Você é minha esposa. E a Bíblia diz que o seu corpo é meu, eu tenho domínio sobre ele. Por isso hoje vou dominá-la. Você ganhou crédito com isso? Você pode ter um crédito legalmente pela lei, né? Mas vai ser prazeroso? Ô irmão, fazer tudo pela obrigação é muito ruim. A gente faz, mas é ruim. Quer ganhar crédito? Quando sua esposa estiver na Usina Kids, prepara um jantar. Puxa vida, você perdeu essa oportunidade. Leva ela até lá. Como assim? Você deixou ela ir de metrô? Não. Leva ela até lá e fala, ó minha rainha, te trouxe até aqui. Fique tranquilo, porque eu também voltarei te buscar. Vou te deixar aqui e vou para casa preparar-vos lugar. Porque eu voltarei te buscar e te levarei para o lugar que estou preparando para você. Não comerei até você chegar, porque estarei à mesa. Irmão, estou falando o que Jesus falou para a igreja. Ou não foi isso que Jesus disse? Não é isso que Jesus disse? Por que tem que ser diferente com a sua esposa? O apóstolo Paulo fala, você tem que amar a esposa como Cristo amou a igreja. Foi assim que Cristo amou a igreja. Ele falou, ó, fica aqui, vou te dar tudo, vou te suprir, eu vou voltar para te buscar, mas eu vou ir para casa preparar lugar para você, não vou comer do fruto da vide até que todos estejam assentados comigo na mesa. E você não fez isso. Nem eu. Mas eu tinha que estar lá, eu tenho uma desculpa. Tive que trabalhar. Sabe, tem muita gente que quer ganhar as coisas na força. Não é assim. Você precisa de crédito. Você precisa de crédito. Você precisa de crédito com o seu marido. Tem muitos esposos que querem ganhar o marido para Jesus, mas não tem sabedoria dentro de casa. Perde o crédito. Vou dar uma dica para você, mulher, que o marido não está na igreja. Todo domingo, depois do culto, chega em casa, pega ele e joga ele na cama. Joga ele na cama, faz tudo que tem que fazer. Faz comida, faz aquilo, faz tudo. E depois você fala para ele, nossa amor, toda vez que eu chego do culto me dá vontade de fazer isso. Todo domingo ele vai te acordar, você não vai para o culto não, querida? Ele vai acordar você e fala, escuta, vamos para o culto. Tem alguma coisa nesse culto que você precisa estar lá. Usa o crédito, filho. Usa o crédito. Deus te deu crédito, amém? Mas você precisa multiplicar esse crédito. Tem gente que só usa como que é? O limite, cheque especial. Aí paga caro por isso. Ganha crédito.
ganha crédito com o seu cônjuge. Sirva ele, sirva ela. Amém, irmãos? E assim você vai conseguir cumprir o propósito. Ah, não, eu dou conta de cumprir o propósito sozinho. Você está enganado. Está enganado. Deus te colocou num corpo. Você precisa dos irmãos para cumprir o propósito. Você precisa. Não tem como você cumprir sozinho. E aí então, você precisa de crédito. Essa é para os líderes. E para os pais. Você precisa de crédito com seus liderados e com seus filhos. Sim, porque como é que eu vou fazer, como que o Rafael vai fazer aquilo que eu preciso que ele faça, se eu antes não tiver crédito para falar na vida dele? Como é que eu ganho crédito na vida do meu liderado? Quando eu sirvo. Mas tem muitos que querem viver uma liderança baseada no que o mundo vive. Jesus disse, aqui dentro não pode ser assim. Faz, Verônica, porque eu sou seu líder. E isso é o que Jesus fala, isso é a maneira que o mundo vive lá fora. Mas aqui dentro não pode ser assim. Aqui dentro é, o que você está precisando, Rafael? Eu quero te servir. Eu quero honrar você. Eu vou visitar você. Eu vou ajudar você. Eu vou orar por você. Eu vou fazer tudo por você. Por quê? Porque eu estou ganhando crédito no coração do Rafael. Porque vai chegar uma hora que o Rafael vai virar e falar, pastor, o que o senhor pedir, eu vou fazer. Quantos estão entendendo? Quantos querem multiplicar a célula? O que você já fez para ganhar o coração dos irmãos da sua célula? Você líder, quantos querem multiplicar a sua célula? O que você já fez por aqueles que estão lá com você? Ah, aqueles irmãos não merecem nada. E você merece bastante coisa. Esses dias, eu estava lá fui numa célula, fui visitar uma célula na quinta-feira. Cheguei na célula, vi que não tinha um casal lá. Um casal muito precioso. Aí eu perguntei para o líder, cadê fulano? Eu falei, o fulano não veio. Eu falei, por que ele não veio? Ele falou, disse que estava com dor. Eu falei, fulano não veio semana passada também? Não veio. Eu falei, então espera aqui. Peguei o carro, fui lá na casa da pessoa. Aí, e sem avisar. Porque se avisa, o cara foge. Mas você acha que eu fui lá para dar uma açoitada? Não, ainda passei na padaria e falei, Tainá, compra lá um chocolatinho. Aleluia. Não vai dar um chocolate. Fui lá e levei um chocolate pro irmão, porque ele ganhou um presente que faltou. Ai, que maravilha. Fui lá, entrei, falei, ô fulano. Ele olhou, ele falou, eu ouvi eles conversando lá dentro. Ele, pastor está lá fora. Que eu liguei, aí não atenderam. Aí eu gritei, fulano. Aí eu ouvi ela falou, amor, pastor está lá fora. Tipo assim, e agora? Aí ele saiu, pastor, eu falei, não, fique em paz, não vim repreender, não. Eu vim saber se você está bem. Trouxe até um chocolatinho para você achar que eu não vim te bater. Não vim bater, não. Eu vim porque eu me preocupo com você. Eu não só me preocupo, eu conto com você. Eu conto com você. E eu sei que você conta comigo, por isso eu estou aqui para falar. Estamos juntos, meu irmão. Estamos juntos. Quero orar por você. Orei por ele. Visitinha de 10 minutos, 15 minutos. Mas você pode ter certeza, ganhei crédito na vida dele. Alguém já assistiu aqui Planeta dos Macacos? Quem não assistiu? Levanta a mão. Não é possível, gente. Faz parte da palavra eu assistir isso. Você tem uma missão, você tem que ir assistir o Planeta dos Macacos. O primeiro, né? A origem. Por quê? Você lembra lá, né? É bíblico esse filme. É um filme de liderança, porque você vê o macaco lá, o César, ele é infectado lá pelo o veneno lá, o negócio que faz ele falar, né? Que nem gente e tudo mais. E aí, então, ele vai ganhar o coração dos outros macacos. Ele infecta todos os macacos. E todos os macacos têm o mesmo DNA que o dele. Mas antes de liberar os macacos, ele dá um biscoitinho para cada um.
Depois que ele dá um biscoitinho para cada um, ele pega o pacote, dá na mão do outro macaco e ensina o outro macaco a servir. Quando ele abre a cela, todos os macacos obedecem a ele. Está vendo? É assim que se deve liderar uma célula. Você precisa ganhar crédito para multiplicar ela. Você precisa ganhar crédito para liderar as pessoas que estão com você. Você precisa ganhar crédito para trazer seu filho para a igreja. Está entendendo, irmãos? Agora, o contrário também. Você precisa ganhar crédito com o seu líder. Aí você vai falar, não, aí já é ser puxa-saco. Ganhar crédito com o líder é ser puxa-saco. Todas as pessoas que falam que ganhar crédito com ser puxa-saco, na verdade, é porque eles não têm capacidade de fazer o que o puxa-saco faz. E ele se esconde atrás da desculpa de que, não, eu não sou puxa-saco de ninguém. Eu não sou puxa-saco de ninguém. Isso é desculpa para não servir. Isso é desculpa para não honrar. Isso é desculpa para não reconhecer aquele que o Senhor colocou na vida dele para abençoar. Você acha que Josué era puxa-saco de Moisés? Você acha que Eliseu era puxa-saco de Elias? Pelo contrário, Eliseu ele era muito bem intencionado. Ele era chamado de servidor de Elias. Ele era o cara que deitava águas nas mãos de Elias, quando Elias ia lavar as mãos. Irmãos, é aquele cara, imagina, Elias fala, eu acho que eu vou lavar as mãos. Eliseu vem aqui com um balde d'água, fala, vem cá, eu lavo suas mãos. Elias falava, não, eu vou para Jerusalém. Aí Eliseu falava, não, eu vou com você. E as pessoas ainda zombavam de Eliseu, falavam, olha lá, ó, ele vai morrer e você vai ficar. Você fica só indo atrás desse líder aí, você só quer servir esse cara, você vai ver, o dia que ele morrer, você vai ficar, o que você vai fazer? E aí ele vai para lá, e ele vai para cá, e Eliseu está aqui, Eliseu está ali, sempre servindo Elias. Mas presta atenção, Eliseu era muito bem intencionado. Ele não estava preocupado em servir Elias só porque Elias era legal. Elias tinha crédito no coração de Eliseu, mas Eliseu estava afim também de ganhar crédito no coração de Elias. Por quê? Porque ele precisava cumprir o propósito dele como profeta. Ele precisava ser levantado profeta. Não estão entendendo? Então ele servia. Ele honrava, por quê? Porque quando você honra, você recebe a unção que está sobre o seu líder. Tem muita gente que fala, eu quero a unção do pastor Aloísio. Sim, a unção do pastor Aloísio vai vir, porque ela está sobre o pastor Wilson, ela vem sobre o pastor Alexandre, e ela vem do pastor Alexandre sobre os pastores, dos pastores para o seu discipulador, do seu discipulador para o seu líder até você. Basta você honrar o seu líder, não precisa honrar o pastor Aloísio. A torneira está lá na sua célula. Você não precisa ir até a caixa d'água. A caixa d'água é o pastor Aloísio. Mas a torneira está lá falando na sua célula todo dia. Você não honra. Você não reconhece. A unção que está lá na caixa d'água, que é o pastor Aloísio, ela passa por todos esses níveis até chegar no seu líder. Lá é a fonte que você vai beber. É a mesma unção. Quantos estão entendendo? Vocês gostam da treta, né? Vocês vão estar tudo, vixe. Então Eliseu, ele era muito bem intencionado. A Bíblia fala que quando Elias foi tomado por um redemoinho, né? A carruagem de fogo veio e levou Elias. Antes disso, Elias falou algo para Eliseu. Elias disse, olha, por que você me segue? Por que você está indo aonde eu vou? Fala para mim o que você quer. Aí Eliseu deixou bem claro para ele. Falou, olha, eu peço-te que me dê unção dobrada da sua porção. Ou você acha que eu estou te servindo aqui de besta? Você acha que eu sou retardado de ficar lavando sua mão aqui? Eu tenho uma boa intenção. Eu quero cumprir o propósito de Deus como profeta. Mas eu entendi que a unção está com você, então eu quero te servir. É isso que Eliseu fez. Sabe, tem tantos filhos que querem ser pais, mas não honram o seu próprio pai. E aí ele pensa, quando eu crescer, vou ser um pai melhor.
Oh Deus. Oh Jesus. Honra teu pai. Uma vez fui conversar com uma jovem. Estava começando a namorar recentemente. Ela, não, eu quero namorar porque eu quero conhecer ele. Eu falei, você quer conhecer ele? Eu vou apresentar a mãe dele para você. Porque o jeito que ele trata a mãe é o jeito que vai te tratar. Ah, não, comigo é diferente. Eu falei, ele está mentindo. Ele está mentindo. Namorados mentem bem. Ele está te enganando. O jeito que ele trata a mãe vai tratar você. Não, não é assim. Que jovem apaixonado, não é verdade? Sim ou não, irmão? Jovem é iludido, ele fica, não, eu estou apaixonado. Ai, as coisas vão acontecer, nós vamos viver de amor. Aí ele casa, aí a mulher é enganada, casa, e aí ela vive sendo tratada igual ele tratava a mãe dele. Pior, xingar, bater, é isso aí. Bate, é isso aí. Piora mesmo. Por quê? Porque não honrou a fonte. Não honra a fonte. Não honra os veinhos de cabeça branca. Pastor Elner, ele vive falando isso, né? Tem que honrar os velhos, tem que honrar os tiozinhos, por quê? É os tiozinhos que sabem das coisas. Sabia disso? E é verdade. Aí você fala, não, nós estamos na geração da tecnologia. Não, filho, só chegamos na tecnologia porque os tiozinhos ralaram. Não, a tecnologia foi feita pelos jovens de hoje, porque nós somos a geração. Você só está aqui, filho, porque alguém trabalhou, te deu arroz, feijão, comida, escola. Estou puxando seu saco hoje, né? Tem pouco jovem, então eu quero crédito. No culto de jovem eu falo tudo o contrário. Livres! Vamos quebrar o pau. É assim que funciona. Então você precisa honrar os seus líderes. Precisa honrar aquele que Deus colocou. Ganhe crédito para você cumprir o propósito. Mas tem outros também que o Senhor colocou para você honrar, que são os irmãos. Quando você honra os seus pares, quando você honra o irmão que está ali junto com você. Por quê? Porque é assim que você ganha crédito. É assim que você ganha crédito. Davi honrou Jonatas. Por que Davi honrou Jonatas? Por que Davi fez tudo por Jonatas? Você vê lá que no final, Davi, ele manda chamar alguém da família de Jonatas para honrar a vida de Jonatas, porque ele não teve oportunidade. Você vê lá a história, acha o Mefibosete, que era aleijado, e ele passa a viver num reino. Davi fez aquilo por causa de Jonatas. Agora, por que Davi amava tanto a Jonatas? Porque um dia Jonatas honrou Davi e falou, Deus chamou você para ser rei, então vem cá que eu vou te ensinar, eu sou o príncipe, vou te ensinar a ser rei, toma minha capa, toma minha espada, toma meu cinturão, vou te ensinar, rei senta assim, rei conversa assim, rei come assim, rei anda assim. Honre. Hoje nós vivemos uma geração de puxar tapete, é um querendo puxar o tapete do outro. Mas na verdade, nós somos chamados para ser escada, porque aquele que honra é superior ao que é honrado. Você acha que está fazendo o outro crescer, mas na verdade é você que está crescendo. Quando você decide servir os seus irmãos, você acha que os seus irmãos estão sendo beneficiados, mas quem está sendo beneficiado é você. Davi disse, prepara-me uma mesa na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça, porque enquanto eu estou servindo eles, o meu cálice transborda. O cálice que transborda é o seu quando você honra os irmãos. Mas por que nós temos que fazer isso? Por que eu tenho que ter crédito? Por que eu tenho que... Porque você precisa cumprir o propósito de Deus. Para cumprir, você não consegue se não for com a ajuda do corpo de Cristo. E por último, pode subir a equipe de louvor. Por que então, o que me faz honrar os irmãos? O que me faz honrar o meu cônjuge? O que me faz honrar o meu líder ou o meu liderado?
o que me faz honrar as pessoas, o que me faz servir as pessoas, é porque antes eu fui servido por alguém que tem o maior crédito na minha vida, e o nome dele é Jesus. O apóstolo Paulo, ele está falando aqui para a igreja de Filipos, ele está dizendo o seguinte: olha, o que eu fiz por vocês, não é porque vocês são legais, não é porque vocês são bonzinhos, mas porque alguém fez por mim, alguém decidiu morrer por mim, alguém entregou a vida por mim, e eu tive revelação disso. É por causa disso que eu amo a minha esposa, é por causa disso que eu amo a minha igreja, é por causa disso que eu amo os irmãos, é por causa disso que eu amo os liderados, é por causa disso que eu amo os líderes, é por causa disso que eu sirvo ao Senhor, porque eu fui amado primeiro por Ele. E aí então, quando você entende isso, que na verdade você serve ao Senhor, honrando os irmãos, amando e servindo a igreja, servindo as pessoas, a Bíblia diz que você passa a ganhar crédito com o Senhor. E aí, por que você tem crédito com Ele? Ele, diz o apóstolo Paulo, no final dos versículos, no final do versículo de Filipenses, ele diz: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo cada uma das vossas necessidades. Sabe, quando você decide servir ao Senhor, porque Ele tem crédito na sua vida, você passa a ganhar crédito com Ele. É como se fosse uma troca. Você fala: Deus, o Senhor me amou tanto, que eu não tenho como fazer outra coisa, eu vou servir ao Senhor. Eu faço o que o Senhor mandar. E aí, como se você, quando você faz isso, você ganha crédito com Deus, porque Deus fala: então se você fizer o que eu mandar, eu vou suprir tudo que você precisa. Vou te dar tudo que você precisa. Vou suprir todas as coisas da sua vida. É recíproco. Quando você serve ao Senhor, o Senhor serve a você. Quando você serve os seus liderados, eles vão servir você. Quando você serve o seu líder serve você. Quando você serve os irmãos servem a você. Está entendendo? Quando você serve a sua esposa serve você. Quando você serve o seu marido serve você. Agora, por que eu tenho que viver dessa maneira? Porque um dia alguém me serviu. Alguém me serviu. Alguém estava sentado no trono de glória. Ele olhou para mim e me amou. Ele falou: vou descer lá. Paulo fala para a igreja de Filipenses, lá no capítulo 2, verso 5, ele diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Porque ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. Olha o que Paulo está dizendo. Olha, nosso estilo de vida como igreja tem que ser o de Cristo. Porque Ele era Deus, Ele não tinha obrigação nenhuma de nos servir. Mas Ele decidiu ganhar crédito comigo e com você. Ele desceu da glória, se transformou em homem, aprendeu a submissão, foi submisso, se humilhou. Jesus em todo o tempo era Deus, Ele podia simplesmente descer daquela cruz e falar: quer saber? Cansei, mata todo mundo, vai todo mundo para o inferno. Mas não, a Bíblia fala que Ele permaneceu. Morreu uma morte de cruz. Jesus nos serviu. Ele ministrou, Ele expulsou demônios, Ele curou os enfermos, Ele trouxe salvação para nós. Você está aqui hoje, num domingo de manhã, um frio lascado. Você podia estar na sua cama deitado quentinho, não é verdade? Assistindo Passo ou Repassa. Passa isso ainda? Sei lá, faz tempo que eu não sei o que é televisão. Você podia estar na sua casa, mas você só saiu de lá e veio para cá porque Jesus tem crédito com você.
Ele fez algo na sua vida que você não consegue ficar quieto toda semana. Ele fez algo na sua vida que, por mais cansado que você esteja, você fala: oh Jesus, hoje eu vou por você. Você olha para o seu marido, para a sua esposa, você fala: ai Jesus, é pelo Senhor, eu vou servir esse cabra aqui. Você olha para a célula e você fala: oh Deus, eu vou amar eles, mas eu vou amar pelo Senhor. Jesus ganhou crédito com você, por isso é que você serve a Ele. Mas presta atenção, quando você decide servir a Deus com intensidade, você ganha crédito com Deus. Porque da mesma maneira, Paulo diz aqui que Jesus, ele fez isso. Ele ganhou crédito com alguém, ele ganhou crédito com Deus, porque olha o que ele diz, continua o versículo: pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra, debaixo da terra, toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ou seja, porque Jesus decidiu servir a vontade do Pai, o Pai olhou para Jesus e falou: ele tem crédito comigo, por isso eu vou exaltar e colocar sentado acima de todo nome. É isso que Ele vai fazer comigo e com você, quando você decide servir ao Senhor. Ele exalta você, Ele fala: vou suprir toda a necessidade. O Clodoaldo decidiu servir a Deus, pode ficar tranquilo, vou multiplicar os recursos, vou prosperar a empresa, vai crescer, a célula vai multiplicar, vai ter discípulo, a rede vai prosperar, vai multiplicar. Por quê? Porque decidiu servir a Deus. Por isso eu quero te falar: ganhe crédito com o Senhor. Paulo está dizendo isso. O que me interessa é o fruto que vai aumentar o crédito. O que aumenta o crédito? Servir. Servir a Deus aumenta o crédito. Servir a Deus garante que você vai se assentar com Ele nas regiões celestiais. Cristian, mas eu estou na graça. Eu não estou na graça? Deus não ama todos? Deus ama todos, sim ou não? Deus é gracioso com todos, sim ou não? Sim. Mas aqueles que decidem servir ao Senhor, Deus libera crédito para esses. E Deus faz coisas diferentes com aqueles que servem a Ele. E lá no final o Senhor chama esses de os vencedores. Esses vão ter um lugar especial por 1000 anos. Esses vão se assentar à mesa, mas eles vão ter uma entrada VIP. Eles vão ser levados antes. A Bíblia chama de arrebatamento. No arrebatamento não são todos os crentes que vão subir, são aqueles que decidiram servir ao Senhor, são aqueles que têm a pulseirinha VIP, são aqueles que ganharam crédito com Ele. Aqueles que ganharam crédito com Ele, Deus vai falar: espera todo mundo aqui, deixa os que têm crédito entrar primeiro. Quantos querem ter crédito com o Senhor? Fica de pé no seu lugar. Eu não quero fazer um apelo aqui para você que quer ganhar crédito com Deus ou ganhar crédito com os irmãos. Eu quero que você, na verdade, reconheça o crédito que Cristo tem com você. Porque é isso que vai determinar o tanto que você vai servir os irmãos, o tanto que você vai servir ao Senhor. Reconhecendo o que Ele fez por você. Ah não, Cristian, eu já sei o que Cristo fez por mim. Não, você não sabe. Sei, claro que eu sei. Eu sei o que Ele fez por mim. Se você soubesse, você não trataria sua esposa assim. Se você soubesse, você teria feito igual aquela mulher samaritana. Ela soube o que Cristo fez por ela. Ela saiu e trouxe a cidade inteira para ver Jesus. Tem muita coisa que nós precisamos descobrir que Ele fez por nós. Mas quando você descobrir completamente o que Ele fez por mim e por você, não haverá limites para aquilo que nós vamos fazer por Ele. Nós vamos ganhar a Zona Leste para o Senhor. Nós vamos dar a nossa vida. Não faltará, não vai ter limite, não vai ter o que nos segure. Mas a consequência disso, na verdade isso é só consequência de você enxergar o que Ele fez por você. Paulo enxergou
ele viu o que Cristo fez por ele. Por isso ele decidiu dar a vida. E o fruto disso é que muita gente foi salva e ele foi suprido em todas as coisas. Eu quero desafiar você nessa manhã a enxergar o que Cristo fez por você. Paulo em Efésios, ele ora, capítulo 3, ele diz: eu oro para que vocês tenham revelação da altura, da largura, do comprimento, da profundidade do amor de Deus, que excede o entendimento. Paulo fala, quando você tem revelação desse amor que Cristo tem por nós, que é além do que você pode entender, você passa a ter disposição de servir quem tiver que ser, por causa do Senhor. Eu quero desafiar você nessa manhã a buscar a revelação daquilo que Cristo fez por você. Feche os seus olhos enquanto os irmãos vão